Olá, olá! Sejam bem-vindos e bem-vindas a este que é o nosso podcast Negócios Ágeis. Mais um produtinho aqui do Universo Ágil Hub para você que nos acompanha, que gosta de informação, que gosta de qualidade, de entretenimento, mas sobretudo que gosta de uma boa provocação para sair daqui melhor do que você entrou. Eu sou o Renato Ucha, sou um profissional com mais de 20 anos de experiência. Comecei minha carreira lá na área de tecnologia, ali como desenvolvedor, analista, coordenador, gerente, arquiteto. Depois fiz migração para a parte de gerenciamento de projetos. Depois me apaixonei pela agilidade, onde eu já estou aí há mais de 10 anos, passando por uma série de funções dentro dessa área. E hoje, para comandar esse programa maravilhoso, onde nós vamos repercutir o primeiro dia do Now Experience, um evento que está acontecendo neste momento na cidade de São Paulo, eu quero trazer aqui para vocês, na ocasião em que eu irei apresentar as pessoas, a grande Cíntia Sanches de França, ela que é reprogramadora Nossa, até enrola a língua, viu? É reprogramadora neurolinguística, hipnóloga e especialista em ansiedade e depressão. Vocês aqui, vamos dar boas-vindas a essa musa maravilhosa, Cíntia. Seja bem-vinda. Obrigada, boa noite. É isso mesmo, terapeuta, especialista em depressão e ansiedade. Além disso, hipnóloga e reprogramadora neurolinguística. Reprograma minha língua aqui. Eu preciso de uma reprogramação da minha língua aqui, Cíntia. Eu confesso que eu tentei, mas não deu certo aqui, me enrolei todo. Explica pra gente que tá assistindo, o que faz uma reprogramadora neurolinguística? Isso, a reprogramação neurolinguística, ela vem através da palavra, né? A linguística que chama a programação neural. Então, a linguística que foi enraizada, que foi conhecida, que foi experienciada, ela se transforma neurologicamente em sentimentos, em ações, em pensamentos. Todo esse processo significa a programação neurolinguística. A pessoa já traz uma programação neurolinguística. E, normalmente, ela quer sair de um ponto A, sofrer uma melhoria e ir para um ponto B. Nesse processo, ela tem uma reprogramação daquilo que já havia sido programado. É bem interessante. E através do quê? Da linguística, ou seja, da palavra. Né? Então, é um processo fantástico. Quem se dedica, né, a fazer esse processo na terapia colhe sempre bons resultados. Ultimamente, falando assim, a gente tem isso em todos os setores, né? Marketing, em TI, nos mais variados, na terapia, dizendo bem a verdade, a gente tem grandes avanços, né? Só com essa questão de mudar o mindset, mudar o neurológico, mudar a linguística. Então, é nisso que eu me empenho em trabalhar e trazer cada vez mais técnicas, atividades para que realmente a pessoa saia com bons resultados. Que legal. Agora, olha só, eu tenho aqui também, daqui a pouquinho, Cíntia, a gente vai falar um pouquinho sobre esse negócio de hipnóloga. Eu tô com medo aqui, viu? A gente vai falar daqui a pouquinho. Tá, okay. E, obviamente, você vai contar um pouquinho do seu produto, do seu com programa, certeza. do trabalho que você faz hoje como especialista em ansiedade e depressão, porque eu preciso aqui apresentar também ele que está com a gente para repercutir o primeiro dia do Now aqui no podcast Negócios Ágeis, uma produção aqui do Universo Ágil Hub. Juliano Olivetti, seja bem-vindo, Juliano. Juliano, que é engenheiro, especialista em finanças e turnaround. Olá, tudo bem? Tudo bem? Como é que vai? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Juliano, começa contando pra gente aqui, Juliano Olivetti, qual que é a tua relação com aquelas máquinas de escrever? A minha relação começou 30 anos atrás, quando minha mãe me colocou numa escola de datilografia. E eu tenho um diploma até hoje, mas não tenho relação nenhuma com as máquinas Olivetti. Você sabe que eu tenho meu diploma até hoje. Eu também tinha esse diploma. Eu nem sei onde está, nem sei se ainda existe, né? Mas eu fiz o curso de datilografia. E hoje o pessoal fala que eu digito rápido no computador graças ao curso de datilografia. Que aquela época que tinha que pôr força no dedo, né? Pra pá,
Tá! Ó, garotada que tá assistindo a gente aí, acho que nunca viveu e não faz ideia do que a gente tá falando. Mas, Juliano, ó, conta pra gente um pouquinho. O que é turnaround? Turnaround é quando você faz uma reestruturação numa empresa. Então, a empresa ela pode ser reestruturada em processos, em sistemas, em pessoas. Então, quando a gente faz um turnaround, a gente avalia, faz um assessment da empresa, do início ao fim. Você consegue trazer um exemplo, por exemplo? Eu tenho uma empresa aqui, eu tenho ó, para o nosso telespectador aqui entender. Então, digamos que eu tenho aqui uma loja no shopping, né? Uma loja no shopping, e essa minha loja, eu quero, sei lá, eu tô insatisfeito com ela, eu acho que tá faturando pouco, aí eu chamo o Juliano, é isso? Isso mesmo. E aí, o que você pode apresentar de soluções para minha loja no shopping? A gente avalia quais são suas dores, por que você está insatisfeito? É faturamento? Se é faturamento, Cara, por que é baixo dinheiro faturamento? no bolso. Dinheiro então, no bolso. Se é faturamento, por que está com baixo faturamento? Está no ponto certo, não está no ponto certo? É o produto, é o processo, é o sistema, é a divulgação. Diversos aspectos. São os funcionários que não estão fazendo o que poderiam estar fazendo, na sua melhor performance. Mas como é que isso é avaliado? É um assessment. Tem uma metodologia que foi desenvolvida junto com o André Sanches. A gente aplicou isso numa empresa ano atrás. E a gente definiu um passo a passo. Então você faz um mapeamento, identifica os gargalos, onde que é o bottleneck, você identifica quais são os controles, se você tem KPI, se você não tem, para poder medir como que você está performando, e aí define um plano de ação que vai, na sua implementação, você começa a trazer os resultados de melhor performance, melhor faturamento e assim por diante. Poxa, que legal. Só explica para o nosso telespectador aqui, não tem nenhuma obrigação de dizer, o que é o bottleneck? Bottleneck. É gargalo. É gargalo. Então, gargalo. Então, imagina que você tem... Eu vou dar um exemplo hoje lá na nossa feira que a gente foi. Quem foi lá comprar um cafezinho ou um pão de queijo, pegava uma fila gigantesca, enorme, tinha uma pessoa no caixa. E aí você tinha que pegar uma outra fila gigantesca para poder pegar o pão de queijo e o café. Aí eu já teria colocado 3 pessoas no caixa para garantir o faturamento, depois mais 2 para entregar. Mas você está querendo aumentar o custo. Não, aumentar o faturamento. Não, mas você aumenta o faturamento, aumenta o custo, você zera... Vou te dar um exemplo. O que aconteceu quando abriu as portas às 10 horas da manhã? Todo mundo que estava na fila do caixa foi embora para dentro do evento. Ele perdeu um monte de faturamento. Então ele podia ter posto para dentro mais rápido. E aí ele movia as pessoas que estavam no caixa depois que tirou todo mundo da fila do caixa para poder atender melhor na hora de entregar o produto. E ó, eu acho que a gente já tá entrando aqui, inclusive, vamos falar um pouquinho de como é que foi a chegada nesse evento, né? E aqui a gente fala de negócios ágeis. Ora, um evento comunal é um negócio que, no fim do dia, como eu gosto de falar, no jogo jogado, né? Naquela fila maluca ali, que é quilométrica. O que vocês acharam? Por exemplo, eu quando cheguei, eu peguei uma fila para credenciamento gigantesca, assim. Eu fiquei alguns minutos e assim, a fila até que andava rápido, mas era tão grande, que de olhar eu já dei uma brochada, sabe? O que vocês acharam da organização, da chegada? Como é que foi? Acredito que poderia ter sido melhor, sim, pela quantidade de pessoas, né? Muita gente, né? Uma infraestrutura de alimentação ali, de refeição no local, até para que a gente não precisasse se locomover a grandes distâncias, apesar que não foi tão grande, mas já é um tempo, né, que a gente acaba perdendo ali, que poderia estar aproveitando mais, obtendo conhecimento. Mas fica aí a dica, né, para que eles melhorem dos próximos eventos essa questão, porque eu acho que é fundamental, né? Você vai fazer o evento, tem que ter ali refeição, bebida, banheiros, né? Eu acredito que na questão sanitários ali estava bem ok, pela quantidade de pessoas, né? E agora, fundamental mesmo são os participantes, né? Isso daí... Com certeza, é sobre isso que a gente vai falar também, né? Agora, Now Experience, para quem está assistindo a gente aqui, eventualmente é seguidor aqui no nosso Universo Ágil Hub, segue o nosso podcast Negócios Ágeis. O que é o Now Experience? Eu acho que eu vou começar com uma palavra que eu captei lá do Caio, que é foda. É um evento foda. Já vamos começar assim, que é para aquela quebra de paradigma, né? Um evento fantástico, que dá para tirar muita informação, muito conhecimento. Dá para fazer o que algumas pessoas chamam de quantum jump, né? Que é aquele salto quântico, né? No conhecimento. Então, você estava no nível A
você faz um quantum jump, você vai para um nível extraordinário. Para aqueles que se permitem, é sim possível, eu acredito. E é legal que você fala do salto quântico de conhecimento, porque o conhecimento, ele guia a percepção, né? E as nossas decisões que a gente toma no dia a dia, ela é baseada nas nossas percepções. É como eu percebo o mundo. Quando eu olho para essa mesa, quando o Juliano, quando a Cíntia, olha, cada um traz a sua percepção. E essa percepção que a gente usa aqui para tomar as decisões, ela está baseada no nosso conhecimento. Se a gente tem esse salto quântico de conhecimento, significa que nós vamos perceber melhor o mundo, e percebendo melhor o mundo, decisões melhores são tomadas. Juliano, como é que foi para você esse primeiro dia? Conta pra gente, revela, abre o coração, conta tudo. Olha, eu vou contar. Eu acho que no último ano eu entrei numa caixa. E aí, quando o André fez o convite, hoje foi revelador, como sair de uma caixa. Então... Juliano, eu vou te interromper um pouco. Claro. Porque você fala que eu entrei numa caixa. Antes de ir pro eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o que é essa caixa. Entrar numa caixa é uma forma figurada de dizer que você entra num estado que você enxerga limites. Você vê mais barreiras do que oportunidades. Poxa, você enxerga bordas, você está numa caixa. Você não consegue enxergar além daquilo, né? E o que você tem, assim, hoje uma percepção... Como que você chegou à conclusão de que você estava numa caixa? Teve algum fato que desencadeou essa percepção? Eu acho que eu vou fazer um comparativo. Não sei se você assistiu o filme Trolls. Olha, eu pergunto para quem está assistindo a gente quem aqui, tem né? Filho, assistiu esse filme Trolls centenas de vezes como eu assisti. Então, e tem uma cena que mostra os Trolls, né, cantando uma música e quase morrendo e andando, e quase morrendo e andando. Então, quando você entra na rotina, no todo dia, acordar, trabalhar, voltar para casa, acordar, trabalhar, para casa, você entra numa rotina e você começa a colocar limites naquilo que você enxerga. Porque você não tem mais input de coisas novas. Então você acostumou com aquilo que você está fazendo. Então você naturalmente entrou numa caixa, como se você só visse aquilo que tem no seu mundo. Seria mais ou menos assim, eu tô na minha zona de conforto, aqui eu sei, aqui eu desempenho, aqui eu faço meu trabalho, aqui eu tenho confiança e... Ali não. Ali é novo, é inexplorado, nunca mexi. Deixa eu continuar fazendo o que... Me deixa fazer o que eu sei fazer, é isso? Seria isso. E é natural, porque quando você tem responsabilidade e comprometimento, você mergulha naquilo que você está fazendo, porque você quer entregar bem feito, você quer fazer bem feito. E é inevitável, né? 2 corpos não ocupam o mesmo lugar. Então você vai focar naquilo que você está fazendo. A gente falou bastante de foco hoje, né? Foi com o Arthur, né? Acho que foi com o Arthur. Foi com o Arthur, né? Foi com o Arthur. Então, para quem não está conhecendo aqui, ó, é o Arthur Chiniachik, né? O Now é um evento do Roberto Chiniachik, que é um dos empreendedores aí de mais sucesso no Brasil. Tem aí a editora Gente, trabalha hoje, saiu do conceito de livros para conceito de educação, é sócio, investe em diversas startups, tem inúmeros negócios. Se tiver curiosidade, procura aí, dá um Google, né? Hoje está na moda, dá um Google, Roberto Chiniachik, Arthur Chiniachik, vocês vão conhecer um pouco mais sobre quem nós estamos falando. Mas pode continuar, desculpa. Então, para mim foi isso. Assim, hoje foi um chacoalhão, sair da caixa. Lembrar que se existe um limite, quem colocou foi você. Então, quem tem que tirar é você. E a pessoa que vai tirar o limite não é a mesma pessoa que entrou, é outra pessoa transformada. E para mim é assim que eu estou vendo o Now. É uma transformação para você conseguir enxergar além daquilo que você mesmo colocou. Conta pra gente, Cíntia, como é que você entrou e como é que você está se sentindo agora depois? E a gente ficou 11 horas ali no evento, né? Bastante informação. O salto quântico, né? O ponto é que o salto quântico é muita informação num dia, né? Como que você entrou e como que você se sente agora? Olha, eu entrei ali com uma expectativa, né? Num nível, e eles surpreenderam. E assim, eu saí muito mais, com um arcabouço de ferramentas muito mais amplo, né? Mas eu acredito, acho que a grande questão é colocar em prática, sabe? Não adianta você ir buscar informação, buscar conhecimento, ter 11 horas de pura informação, puro conhecimento e não colocar em prática. E uma coisa que eu achei bem bacana são as vivências que eles fazem. Inclusive a última... chegou a estremecer, né?
Não foi boa? Foi. Conta pra gente, Cíntia, como é que foi? Como é que foi essa Celebrar. última? Conta aqui pros nossos telespectadores aqui do Universo Ágil Hub, que estão nos acompanhando aqui no podcast Negócios Ágeis. Tá bem, vamos lá. Tecnicamente falando, o que o Arthur Chirniachik fez... Arthur Chirniachik. Primeiro, para que serve essa qual que era o objetivo desse exercício, para o nosso telespectador entender um pouco melhor? Então, o próprio nome da técnica já diz, é ponte ao futuro, né? Numa ponte ao futuro, você se visualiza aonde você quer estar, aonde você quer chegar. Então, você sente, todas as suas células vibram aquele sentimento de vitória, porque você já está lá. Então, através de um processo que nós chamamos de hipnose, ele vai conduzindo a pessoa até que ela chegue nessa vibração. Porque o mais importante do que o pensamento é o sentimento. A vibração do sentimento, ela é 60 vezes maior do que a do pensamento. Então, quando a gente recebeu lá no palco a primeira convidada, né, que foi a Elaine Ourives, ela traz muito disso. Ela falou sobre a questão do mundo quântico, ela trouxe essa questão do quantum jump, né? Ela fala a respeito de cocriação, também passou alguns exercícios, né, com relação a esse universo. E aí o encerramento, o desfecho, foi justamente isso, pegar todas essas informações, todas essas ferramentas que agora nós temos na mochilinha e fala assim, agora usa. De que forma? Já se visualizando com todo esse empoderamento, com todo esse ferramental novo já sendo utilizado. Então, eu estou lá na minha cena da vitória. Então, ele começa o processo falando, feche os olhos, relaxe, trabalhe a respiração, visualize com os olhos ainda fechados, do lado esquerdo para baixo. Perceba, em nenhum momento ele pede para abrir os olhos. Para diminuir, né, justamente a questão da distração, né, do visual. Então, você fechando, você fica mais introspectivo. Aí ele pede para que olhe do lado esquerdo, ou seja, a maioria das pessoas tem o esquerdo como passado. Isso não é uma regra, mas a grande maioria. Então, olhe para o lado esquerdo. E aí ele fala para você olhar aquela imagem feia, pacata, escondidinha, né? Que aquele jeitinho que você sempre levou a vida, empurrando com a barriguinha e tal. E num segundo momento, ele pede, depois de uma quebra de padrão, ele pede para que você, ainda com os olhos fechados, visualize do lado direito para cima agora. Percebe? Você sabe que quando ele estava pedindo isso, eu ficava assim pensando, nossa, será que isso aqui é para ativar a região do cérebro? Agora você contando faz todo sentido. Mas é legal, né? Essa questão de passado, presente e futuro, porque às vezes quando a gente está falando, a gente fala, então lá atrás no passado, perceba, eu já levantei a minha mão esquerda. Então quando eu fui para o meu futuro, só que às vezes a pessoa tem essa referência invertida. E tá tudo bem. Né? Ela só tem aquilo que você disse da sensação, da percepção. A percepção dela é invertida. Entendeu? Nossa, que aula, hein? Que aula, Cíntia. Agora, Juliana, conta pra gente aqui. Você já vivenciou algum... Como é que foi vivenciar esse exercício que a Cíntia trouxe aqui? Eu lembrei quando eu participei de alguns eventos onde a gente tinha que abraçar a árvore no começo. Mas conta aqui, o que é abraçar a árvore? Abraçar a árvore. E a gente fechava os olhos, abraçava a árvore. Ou aquele exercício que a gente fez, eu não lembro com quem foi agora, de fecha os olhos, imagina que você está saindo do chão e subindo, e levitando, e vai subindo, vê o universo, vê o planeta. Não lembro quem que fez isso. Acho que foi até a Elaine mesmo que fez, né? Ela levou a gente para várias dimensões, né? Ela foi subindo as dimensões. Então você fala... 10 tá dimensões ali que a gente foi. E aí percebe, olha que interessante, né? Depois eu parei para pensar. Ela fala de uma dimensão, de duas. Quando ela entra com a terceira, ela já entra com a altura. Na quarta, ela já entra com o tempo. Então, você percebe que cada dimensão, ela introduz um elemento, que é o elemento daquela outra dimensão próxima, né? Então, na quinta, na sexta... Ela levou a gente até, se eu não me engano, até a 10ª dimensão. Percebeu? Foi isso mesmo. Mas para mim o que foi bacana é que... Acho que foi o começo da sua fala...
agir, né? Que tem lá a sopa de letras, né? Que a gente tem que seguir e é de trás para frente, não de frente para trás. Então você começa agindo, que vai influenciar o pensamento, que vai influenciar o sentimento, que vai influenciar a sensação. É o PSSPA, né? Isso exatamente, fantástico. Mas, agora, e botar em ação nem sempre é fácil, né? A gente acha que ou a gente às vezes acha que é difícil, pelo contrário, é fácil. Simplesmente comece, né? O ponto foi o seguinte, né? É mais fácil você controlar a ação do que a percepção. E para controlar a percepção, você precisa aumentar muito o teu conhecimento, esse salto quântico, e principalmente você precisa trazer do nível de consciência para o seu nível subconsciente. E essa transição é uma jornada, você não põe de um dia para a noite. Eu estava brincando ali, falando de conduzir o veículo. Eu não sei se vocês estavam lá na ocasião, mas eu lembro que o Carlos estava... O Carlos? Não me lembro. Mas eu estava falando, quando você pegou o carro pela primeira vez, você tirou a carta de habilitação, como foi para dirigir o carro? Ah, tirei a carta. Considerando que você passou pelas vias normais, né? Foi lá, fez 18 anos, entrou na autoescola, fez o exame médico, fez o teórico, fez o prático, recebeu a habilitação. A primeira vez que eu saí para dirigir sozinho um carro, nossa, eu dirigia duro, né? Duro. E não só dirigia duro, como, sabe, a faixa de rolagem, que é aquela pintura no chão, né, ou pintura no asfalto, eu ficava tentando fazer micro movimentos no volante, porque eu achava que o carro estava saindo e que eu tinha que ficar controlando. Agora, é óbvio que depois de 20 e tantos anos de direção, isso já está no meu nível inconsciente. O meu cérebro já conduz o carro com pouco necessidade aí do uso da parte racional. Eu não preciso pensar que eu tenho que trocar a marcha e falar, nossa, deixa eu conduzir o pé na embreagem e ficar lá procurando, né, onde está a embreagem, olhar para o câmbio para trocar a marcha. É muito, muito comum, né, quando você está andando, conduzindo pelas primeiras vezes, você olhar para o câmbio para trocar a marcha. Isso meu cérebro já faz hoje no automático, não preciso olhar para o câmbio, ele já passa sozinho. Então, exige um tempo muito maior para você alterar a sua percepção. Enquanto você mudar a tua ação, uma consciência. Você consegue, preciso mudar a ação. Não estou tomando cerveja aqui, não deveria. Eu posso facilmente ir lá e despejar essa cerveja. Pronto. A decisão foi muito mais rápida do que eu querer mudar a percepção. Então, eu gostei muito desse encadeamento da mudança e da sugestão, principalmente, de quem quer começar alguma mudança, começar mudando a ação e não a percepção lá atrás. Mas olha, eu queria, Cíntia, fazer um desafio para você, topa? Claro. Uau, nossa, de primeira. Now. De primeira aqui. Eles não né? sabem o que é now, né? Não sabem. Fiquem de olho aqui, até o final a gente vai revelar o que é sinal. Cíntia, você falou aqui da hipnose que foi feita, você relatou aqui todos os passos que foram executados, inclusive com os olhos fechados, direcionar o olho para a esquerda, para baixo, pensar numa situação do passado. Eu queria provocar você aqui. Será que você consegue, para os nossos telespectadores que estão nos assistindo nesse momento, conduzir uma sessão, óbvio, rápida, curta, uma sessão de hipnose aqui para ajudar as pessoas a ir para o seu próximo nível? Acredito que sim. Tá disposta? É um desafio bem grande, mas vamos lá. Tá disposta? Não, porque você sabe o que acontece? A hipnoterapia, muita gente acha que é aquela hipnoterapia de palco, né? Que Sim. Eu vou falar, 1, 2, 3, agora fecha os olhos. Aí eu digo, olha, agora você enxerga aqui o Juliano sem camisa, e aí a pessoa abre o olho, assusta. E para muita gente hipnose é isso, né? Sim, verdade. Mas não é isso, né? A hipnose, ela ficou caracterizada, né, com algumas percepções falsas, né? E isso atrapalha um pouco, sabe? Porque muitas pessoas sentem medo, né? É aquela sensação assim, e se eu não voltar mais? Muitas pessoas me perguntam, mas e se eu não voltar mais? Aí é uma questão também, né, do terapeuta. Eu, no caso, eu uso mais a hipnose clínica, mas também existe a hipnose
do street, né? Que é a hipnose de rua, aquela comédia, faz a pessoa comer uma maçã pensando que é uma cebola, ou colocar um dente de alho na boca pensando que tá mascando um chiclete, né? Então, assim, existem também essa questão da brincadeira. Mas tanto uma quanto a outra, o processo é bem semelhante, né? O processo de condução. E ele não é mágico, tá? Muitas pessoas acham que o poder está com o hipnólogo e não está. Na verdade, toda hipnose também é uma auto-hipnose. Então, se a pessoa não se permitir, não se deixar levar, não se deixar sugestionar por aquilo que está sendo colocado ali, né? Então, respire profundamente, tá? A pessoa fala, ai, não tô afim de fazer isso. Fecha o olho, a pessoa fica... Essa pessoa não vai conseguir, não vai Não conseguir dá, né? colher os frutos de jeito nenhum. E é importante você falar isso, Cíntia, porque o telespectador que está nos assistindo nesse momento e que quer experimentar essa sensação, ele precisa entender que ele precisa seguir os passos. Sim, precisa. Ele precisa seguir os passos e acreditar e ter a crença e a confiança de que isso vai levar ele para um outro estágio. Sim, sim. Senão não funciona, né? E quando a gente fala assim, eu lembro muito daquela frase de Henry Ford, né? Então, assim, se você acredita que pode ou que não pode, de qualquer maneira você está certo. Então, para a hipnose funciona muito. Se você acredita que vai conseguir ser hipnotizado, ou se você acredita que não vai, de qualquer maneira você está certo. E ó, público aí fica tranquilo, ninguém vai ficar travado na hipnose, não vai conseguir voltar. Podem ficar tranquilos e podem seguir. Enquanto você se prepara, Cíntia, eu quero perguntar para o Juliano, se você já passou por algum processo de hipnose, tirando essa que a gente fez hoje, você já passou por algum processo de hipnose? Você acredita no poder de transformação? Você acha que uma pessoa que é mais lógica, mais racional, ela tem mais dificuldade de ser hipnotizada? Eu acredito. Eu acho que tem mais dificuldade para aquele que é mais racional, mais lógico. Mas se ele compra, se ele realmente faz o exercício, se ele faz a respiração, como a gente fez hoje o exercício no fim do dia, ele entra. Ele vai. E eu te fiz essa pergunta, porque Juliano. você vai pedir para ela fazer comigo. Não. Não, mas tem um teste bem interessante que a gente faz para ver se a pessoa é suscetível, né? Que é pedir para a pessoa, vou fazer com ele, que já que ele ficou com medo. Eu vou até chegar aqui para assistir mais de perto. Aqui, ó. Pessoal, tô testemunhando, isso é real, tá? Isso é absolutamente real. Não, mas eu não vou fazer o processo hipnótico, eu só vou ver se você seria uma pessoa suscetível, tá? E de que forma? Eu peço para que você olhe para aqui, para os meus dedos, e acompanhe sem movimentar a cabeça. Deixa o queixo paradinho aí, tá bom? Começa a olhar aqui, isso, e vai acompanhando, e vai acompanhando. Quanto mais a amostra, a esclera, né, a parte branquinha ali dos olhos estiverem, ou seja, quanto mais ele conseguir esconder lá em cima, né, como se estivesse como se estivesse ali dentro da pálpebra, a menina dos olhos, quanto mais ele consegue esconder, mais suscetível ele é. Poxa, que incrível. E como eu fui? Você não seria uma pessoa muito suscetível. Mas eu te fiz essa pergunta exatamente por isso, Juliano, porque você, no teu currículo, você é um cara que trabalha com informação, você precisa ser uma pessoa analítica. O sentimento tem que ser descartado. Eu acho que a minha empresa não está indo bem. Peraí, eu acho não. Por que você acha? Cadê o fato? Cadê o elemento? E aí você vai buscar com indicadores, com assessment que você falou, com questionários, vai buscar no balanço, vai buscar em vários lugares. Você precisa ser uma pessoa absolutamente lógica. E essa foi a pergunta, mas a razão da pergunta. Mas hoje, no exercício, você conseguiu extrair, colher o máximo dele? Como você se sente? Eu acredito que eu consegui, porque eu me entreguei para aquilo. Eu estava disposto. Então, quando você está disposto, acho que você aumenta a sua capacidade de absorver o que você está ouvindo, o que você está passando. Eu acredito que sim. Legal. Eu vou dar até um exemplo para você, né? A gente falou de indicadores. Quem falou de indicadores acho que foi o Ricardo, né? O Ricardo. E aí ele falou de... Que é o cara das finanças. Que é o cara das finanças. E aí ele falou, poxa, estou falando de indicador. O que ele vai falar? O segundo item dele, geração de caixa. Primeiro, pessoas, segundo, geração de caixa. Então, se você reconhece naquilo que você ouve, né? E quando você se reconhece, é muito mais fácil você aceitar.
falou muito, Juliano. Esse é um ponto importante, né? As pessoas, eu vi pessoas chorando, saindo com o olho cheio de lágrimas daquela sessão de hipnose. É o suco das pessoas. Suco de gente, né? Suco de gente. Suco de gente. É lágrima, não, é suco de gente. Muito bonito, eu acho. Agora, Cíntia, sua vez de olhar para a câmera. Vamos lá. E fazer esse exercício com os nossos telespectadores. E para você que está assistindo, para você que chegou agora, esse é o podcast Negócios Ágeis, uma produção do Universo Ágil Hub. E hoje estamos repercutindo aqui os acontecidos aqui no primeiro dia do Now Experience, que está acontecendo em São Paulo, semana do dia 4, 5, 6 de novembro do ano de 2022. E nós estamos aqui trazendo muito dessas questões que foram levantadas de transformação, salto quântico em termos de informação e de empoderamento humano. E hoje aqui com Juliano Olivetti, ele que é, preciso da minha colinha aqui, são pessoas tão qualificadas, tão gabaritadas aqui, que não dá para saber tudo, né? Engenheiro, especialista em finanças e turnaround, e com a Cíntia Sanches de França, ela que é reprogramadora neurolinguística. Olha, não travei minha língua, já reprogramou minha mente aqui, viu, Cíntia? Parabéns. É hipnóloga, especialista em ansiedade e depressão. E olha, siga os nossos canais, as mídias sociais. Se você ainda não deu like nesse vídeo, tá gostando, dê o seu joinha. E, mais do que isso, comente aqui, coloque sua dúvida, sua pergunta, porque certamente nós iremos encaminhar as pessoas que nós temos aqui conosco. E, Cíntia, foi desafiada aqui, topou em fazer uma sessão de hipnose, mas não aquela hipnose de palco. É a hipnose, como é que chama essa? A gente vai fazer mais um exercício de relaxamento, né? E colocar essa questão da hipnose para que as pessoas sintam o que seria a hipnose. Na verdade, eu vou trazer uma outra explicação que fica bem interessante de se entender também. Normalmente eu falo daquele filme Marley, do cachorrinho, que não tem uma pessoa que não se comova e acabe chorando, né? Por conta do cachorrinho. E o que acontece? Por que a gente chora? Não é real. A gente sabe que não é real. Mas ali diante da TV, quando nós somos capturados, ou seja, quando o emocional é sequestrado, quando toca lá dentro, a gente sente que é real. O cérebro não separa a ilusão do que é real, né? Exato. Tanto é que quando a gente coloca aqueles capacetes de realidade virtual, você vai para uma montanha russa, dá até o friozinho na barriga. Não, né? Quem tiver curiosidade, procura aí no YouTube, porque tem, né? Procura aí vídeos, né, de realidade virtual, sustos em realidade virtual. Tem um que eu assisti que tá no shopping, que a mulher grita, não sei se é mulher, pode ser homem também. Mas ela grita tanto, que as pessoas param ali, formam uma roda assim pra ver ela gritando ali, e ela tá parada, né? Ela tá só sendo estimulada pela visão e pela audição ali com o equipamento de realidade virtual. Tinha um simulador desse no shopping e eu levei meus filhos para fazer a experiência, né? E a experiência que eu me lembro, eles passavam como se fosse por dentro do filme do Rei Leão. Então, tinha um determinado momento que eles passavam pelas hienas ali, e aí chegava pertinho, então você via a criança se encolher, e aí depois passava por um outro lugar, um ambiente gostoso e coisa e tal, e aí depois vinha um outro que dava medo. Então, esse jogo de mexer com as sensações é fantástico. E aí entra aquela questão, né? A criança que está ali dentro dessa experiência, ela não sabe distinguir real do imaginário. E acaba sendo até uma coisa muito gostosa, porque dá a impressão que ela está flutuando ali naquele cenário. Né? É muito bom. É fantástico. E sabe uma coisa interessante? Só fazendo um recorte aqui. Você tem filhos, né? Tenho. Seus filhos tomavam injeção assim numa boa, tal, tinham medo da agulha? Eu sempre foi numa boa, mas eu já vi criança com bastante... Inclusive, eu tô falando criança, mas vou voltar aqui na minha fala e corrigir. Às vezes até adulto. Com um medo fora do normal, né? Uma sensação de medo tão exacerbada que o adulto chega a se urinar ou, às vezes, até desmaiar para tomar uma injeção ali. Só o fato de ver a agulha, tá? E aí, para você ver, às vezes o medo não é real.
Mas na cabeça daquele que sente, sempre será. Então, por isso Porque que nós é temos sobre que ter a percepção. muito... Exatamente. E a gente estava falando da realidade virtual e foi isso que me chamou essa história da injeção, porque eu estava vendo uma solução que eles fizeram, que é o seguinte, a criança coloca, foi feito para o mercado infantil, e é um total customer experience, né? Experiência do cliente ali. A criança coloca o capacete de realidade virtual e vem uma abelhinha, né? A abelhinha começa a aparecer lá para ela. Olha, estou aqui e tal. Olha, vou mostrar para você minha ferroada. Não vai doer nada. Ela pousa no braço da criança. E aí, quando ela tá ferroando a criança, na verdade, a criança tá tomando a injeção. Essa eu não tinha visto ainda. Que E legal. assim, na imaginação é um desenho, é uma brincadeira, é lúdico. E aí criança que chorava até, e de repente ela dando risada tomando injeção. Por quê? Porque a mente está sendo estimulada com a fantasia e essa fantasia está levando a ela a ter outra percepção sobre o mesmo fato. Que incrível, né? É incrível, é E incrível. aí você traz o fato da hipnoterapia, se eu estou entendendo correto, eu posso estar entendendo errado, não sou nenhum especialista, e é por isso que nós temos você aqui, Cíntia. Ela leva a gente a ter criar essa imagem perceptual, como se a gente estivesse usando uma realidade virtual para reprogramar questões do nosso cérebro ali, de como ele interpreta o mundo. É Sim, isso. e por que isso acontece? Porque essas imagens mentais, elas geram sensações, geram sentimentos, percepções Cíntia, físicas. olha para a câmera aqui. Claro. E Vamos lá, eu quero que vocês façam também, tá? faremos. Eu vou fazer. Antes de começar, então, vamos arrumar a postura. Sempre que a gente vai entrar nesse estado hipnótico, né? Eu peço para que a coluna esteja ereta, de preferência encostado, assim, relaxado na cadeira. Os pés completamente no chão, em ângulo de 90 graus, sem cruzar o pezinho ali atrás, tá? As mãos sobre as pernas, de forma normal, relaxada novamente. E aí, vamos lá. Começa a respirar, pode fechar os olhos. A questão do fechar os olhos, pessoal, é para diminuir os estímulos visuais. Então, vamos lá, todos juntos, fechando os olhos. Preste atenção agora, neste momento, na respiração. Isso, muito bem. Na temperatura do ar que entra, enchendo os pulmões. Vagarosamente expira pela boca, percebendo a temperatura do ar que sai agora. E automaticamente você sente o corpo energizar, visualiza uma energia entrando através das solas dos pés, subindo pela panturrilha, chegando até os joelhos. Essa energia gostosa, essa energia que traz paz, uma sensação de bem-estar, de conforto. Ela vai subindo, tomando toda a região das pernas, dali da coxa, a região do quadril. E essa energia continua subindo. Ela sobe pela coluna, abdômen, chegando até o peito. Essa energia irradia pelos braços, subindo ainda mais ali na região do pescoço. Imagina que essa energia vai subindo cada vez mais, até o momento que ela sai pelo topo da cabeça, como se fosse uma calda ali de um bolo de chocolate escorrendo e saindo. Tome novamente uma respiração. Mantenha o seu corpo nesse estado, um estado de total relaxamento. E permita-se entrar numa viagem maravilhosa. Essa viagem é você quem decide se vai fazer de carro, de avião.
Pode ser uma viagem apenas se teletransportando para o local. Apenas imagine você indo para um local muito seguro, um local que te traga uma lembrança boa, um local onde você pode estar sozinho ou muito bem acompanhado de pessoas que você ama, um local que pode estar no passado ou pode estar sendo criado neste momento e está lá no futuro. E você, nesse local, assume uma postura do herói. Isso. Respira profundamente e sinta em cada célula aquilo que você quer e deseja para o teu corpo. Se é mais energia, se é mais atitude para tomar decisões. Sinta em cada célula. A célula, veja, ela pulando e vibrando ali. Isso, seu processo está completo. As células estão felizes e vibram com você, te trazem segurança. Agora, diante daquela pessoa que você ama, você olha no fundo dos olhos dela. E essa pessoa pode ser o pai, o cônjuge, um filho. Olhe profundamente nos olhos dela e diga o quanto essa pessoa é importante para você. O quanto você ama essa pessoa. Em seguida, tome uma respiração profunda e visualize também essa pessoa falando algo para você. Alguma mensagem positiva, algo que faça você tomar uma atitude ou apenas um insight. Você leva a mão ao coração como se guardasse essa mensagem, como se guardasse lá no fundo do peito, dentro do coração. Tome mais uma respiração profunda. Sinta o ar entrando. Isso. Muito bem. Respire novamente. E eu vou contar até 3. E no 3 você volta completamente energizado. Completamente alerta, completamente ativo. 1, voltando, abrindo os olhos, movimentando vagarosamente o corpo. Muito bem. 2, mexendo os membros, braços e pernas. Aí. 3, voltando na ativa, com força total. Uau! Olha, eu quase dormi aqui, mas eu confesso em mil deu calor. E aí, é uma viagem sem viajar, né? Então, assim, não tem como não voltar desse processo, porque nós não saímos dele. Ele é apenas um processo mental. É por isso que eu falo que aqueles que se entregam colhem resultados fantásticos, né? Fantástico. Como foi? Olha, a experiência aqui é muito louco, né? Porque você realmente sai de si e você cria uma imagem mental. E é como se você estivesse lá mesmo, né? Como o Juliano falou, né? Eu senti até o calor. É um pouco disso mesmo, né? Mas a pergunta para vocês que estão aí em casa, né? Como que vocês se sentiram? Vocês que fizeram... qual que é o sentimento? Comenta aí. Coloca aqui nos comentários. E fica aí a sugestão. Salva esse vídeo, coloca nos favoritos. E sempre que você tiver num momento difícil, num momento de falta de foco, talvez, vem aqui no YouTube, encontra aí nos favoritos e dá um play.
E se tiver curiosidade, Cíntia, passa teu contato para Claro. quem quiser um trabalho. Primeiro fala um pouco do teu trabalho, do que você faz e como você ajuda as pessoas. E fique super convidada para passar o teu contato e como que as pessoas fazem para entrar em contato e poder ter para si esses benefícios do trabalho que você presta. Tá, eu vou passar o contato do Instagram do Instituto, que é o cintiasanches.ibcs. @cintiasanches. Sanches é S-A... S-A-N-C-H-E-S. É S no final, tá, pessoal? Tá. Não é Z, não. É S. Então, vamos lá. Cíntia Sanches, tudo junto. E Cíntia, porque agora tem Cíntia com verdade. Y, Cíntia com Verdade. TH, Cíntia com... explica pra gente, Vamos Cíntia. lá. C-I-N-T-I-A. Cíntia Sanches. cintiasanches.ibc. IBC. Isso. Índia Bravo Charlie, é isso. Isso. IBC. É Perfeito. porque o Instituto ele cuida do todo, é um instituto holístico, né? Do integral. Então, é beleza, consciência e saúde. Então, assim, é um mix. Então, quando você me pergunta como que são os processos lá, normalmente a pessoa já vem com uma queixa principal, e é nessa queixa que a gente trabalha, porque, como eu disse, né? Hipnólogo, terapeuta não é mágico. Então, quando a pessoa vai, ela já tem que estar preparada para que ela assuma a responsabilidade da mudança. Que fantástico. Então, você falou uma coisa muito interessante, porque eu fiz terapia por algum tempo. Sim. Muito menos tempo do que outras pessoas. Eu escuto pessoas falar, eu fiz por 3 anos, eu faço por 5 anos e não vejo o resultado. Eu fiz por pouco tempo e eu posso dizer que mudou minha vida. Mas eu cheguei lá decidido. Eu cheguei lá... Eu acho que eu já contei em outros episódios aqui, falando, cara, eu acho que terapia é um negócio pra quem tem problema, e se eu tô procurando é porque eu cheguei à convicção de que eu tenho problema, eu me acho um psicopata, eu quero resolver tudo isso. E, obviamente, que depois do entendimento, não é que eu não era psicopata, que eu não tinha conhecimento, não sabia diferenciar empatia, simpatia, antipatia, e foi um trabalho muito bom, mas é o que você falou, eu cheguei decidido. Agora, Juliano, pergunta pra você que é a pessoa do racional aqui. A Cíntia levou a gente para uma viagem fantástica. Mas eu queria perguntar pra você que cuida de empresas. Na sua opinião, o que determina mais o sucesso ou fracasso de uma empresa? O controle rígido dos números, dos indicadores, ou o mindset do empreendedor? Mindset. É assim, eu tenho visto muito mindset fixo, né? Que é o que está no livro da Carol, né? E a gente fala de mindset de crescimento. Explica para o pessoal que está em casa aqui qual que é a diferença do mindset fixo para o mindset de crescimento. Eu vou dar alguns exemplos. Tá lá na página, se eu não estiver errado, 174. Ô, louco, é uma enciclopédia aqui. Olha, vocês estão aqui de parabéns. Vocês estão aqui assistindo. Talvez aqui uma das bancas mais qualificadas que já passaram aqui inteiro. O nosso convidado chegar aqui e falar, pessoal, vocês pegam aí na página 147 do 174. 174, tô com Fiat na cabeça aqui, Olha, a Fiat pode pagar o jabá aqui pra gente pelo patrocínio, né? Pelo jabá que a gente fez. 174. Nossa, essa é uma memória do terceiro parágrafo. Qual que é o livro da Carol? No... Chama Mindset. Mindset. Ela relançou, é como o Roberto falou hoje, que se ele tivesse que relançar, como que seria o nome dos livros, né? Que ele mudaria de tempo em tempo. Ela fez lá atrás e não pegou. Ela mudou o nome, colocou Mindset e foi um sucesso. E bombou. Então, mas o que fala o Mindset fixo? O Mindset fixo, ele traz algumas características onde são bloqueios que não permitem que você evolua. Então, ou que você tenha progresso, ou que você consiga se desenvolver. Então, existem obstáculos. Quando você vê um problema, você fala, mais um problema e uma barreira, e não consegue passar aquilo. Quando você está no mindset de crescimento, você olha e fala, como é que eu faço passar por cima? E a gente fez isso algumas vezes hoje. Né? Hoje no exercício final do dia, né? Não, vai para cima, você tem um obstáculo, passa por ele, atropela. Então ele te ensina um caminho para conseguir superar os obstáculos e olhar as coisas de uma maneira diferente. Mas dentro do mindset, o que eu tenho visto bastante, a comunicação ela é fundamental. Então hoje eu estou numa companhia onde eu tenho 5 gerações.
Eu tenho pessoas acima de 60, eu tenho de 50, eu tenho de 40, de 30, de 20, e tem estágio, e tem antes de 20. Então, como é que você vai comunicar? Como é que você vai dizer, a gente tem um objetivo comum? Quando não tem OKR, não tem metodologia, não tem nada. É muito mais difícil. E muita gente com mindset fixo. Então, você conseguir trazer o crescimento, fazer a evolução, é muito mais. E como que você transforma no caso do empreendedor? Né? Se eu entendi, eu vou parafrasear aqui, posso falar bobagem, você me corrija. Página 174, né? Fiquei com esse número na cabeça. Pode dar um Google. É Carol, você lembra o sobrenome? Acho que é Dweck. Dweck, né? Dweck. Mas o mindset fixo é mais ou menos, olha, eu tentei, deu errado e eu sou incapaz, eu não vou mais fazer. Não quero nem tentar. Não quero nem tentar. Tentei fazer um pudim. O que aconteceu com o pudim? Esse negócio desmanchou, não deu consistência e tal. E eu falo, cara, eu não sei fazer pudim. Então, eu assumo isso como uma verdade, eu não sei fazer pudim e nunca mais faço, nunca mais tento e faço de tudo para evitar encarar aquela situação. Assim como um empreendedor eventualmente se vê numa situação difícil, a empresa está indo mal, entra no financiamento, entra no empréstimo e ele não está dando conta de pagar o empréstimo, ao invés dele ir lá e montar um plano, ele diz, eu não vou dar conta mesmo, esconde, não conta pra ninguém, para de pagar o banco. E às vezes quando vai descobrir é porque já tá chegando a intimação ali para penhorar os bens e às vezes é bem da família. Bem de família eu acho que ainda é impenhorável, apesar que tinha uma substituição na lei para permitir a penhora de bem de família. Eventualmente o carro, se estiver dentro do limite de capital social da empresa, pode ser penhorado. E aí, muitas vezes, é nesse momento que a família descobre a situação, né? E enquanto o mindset de crescimento é um pouco disso. Pô, a empresa está indo mal, cara. Peraí, para tudo e vamos tomar um plano aqui o quanto antes. O quanto mais rápido eu tiver essa habilidade de tomar esse plano, tomar a decisão, fazer algo diferente, mesmo que eu não tenha feito antes, ou que eu já tenha tentado fazer e dado errado no passado, eu tire o aprendizado do que eu errei no passado, mas eu tente novamente, eu não desista, né? É um pouco disso. Como é que você trabalha isso no nível do empreendedor? É diferente, na sua opinião? É mais difícil? É mais fácil? Você leva... chegando lá e falando, ô seu João, página 174 aqui do livro da Carol. Ou não, é um pouco mais difícil? Porque assim, eu vejo... Percepção minha, tá? Muitos empreendedores turrões estão indo mal, não aceitam, continuam gritando com os funcionários, tem que vender mais, tem que vender mais, tem que vender mais, mas não aceita realmente tomar uma posição diferente ali. Você tem razão. Assim, eu tenho um colega que é dono de posto de gasolina e ele é economista. Ele tem um posto há 30 anos e ele está cheio de dívida. E aí eu fui oferecer ajuda. Pro bono, né? Que é uma das coisas que o André Sanches também incentiva a gente a fazer. Eu falei, não, eu ajudo você. Ele falou assim, mas eu sou economista, eu sou dono do posto há 30 anos. O que você sabe de posto? Eu sei muito mais do que você. Então, existem essas barreiras. Eu não sei se eu colocaria um adjetivo, porque pode caber errado, né? Pode cair errado, mas... desistir não é uma opção. Quando você está empreendendo, você vai errar, você vai falhar. O mais importante é saber por que você falhou. Se você não fizer exercício de olhar para trás para entender por que você falhou, você não vai aprender. Você vai falhar a mesma coisa no seu próximo empreendimento. E aí você vai tentar empreender e vai falhar. Você pode ir de food para soft drink, você pode ir para bem de consumo, né? Você pode ir para agronegócio. Por onde quer que você vá, você vai fazer a mesma coisa. Se você tem problema de caixa, porque você não se controla e gasta mais, ou mistura pessoa física com jurídica, você vai ter que aprender a separar. Então, uma vez eu falei com um dono de uma empresa, bem mais velho assim, né? Bem mais velho. Não posso falar tanto assim que ele tinha mais de 70 e o Roberto tem mais de 70, né? Então tem que tomar cuidado. Mas ele super inteligente, mas super endividado. Assim, super endividado. O que ele faturava, 90% era o tamanho da dívida dele do faturamento do ano. Então foi uma reestruturação de dívida, mais do que a reestruturação de processo, ou de empresa, ou de pessoas. E deu para fazer, porque ele estava disposto a fazer. Quando ele entendeu que se ele não fizesse aquilo que ele construiu 20 anos, não ia ficar nem para os filhos dele nem para ninguém, porque o banco ia tomar, ele ia perder tudo que ele construiu,
ele caiu na real. E aí ele passa a ouvir mais. Mas não precisa chegar nesse ponto. É aquela questão, ou é pelo amor ou é pela dor. É isso mesmo. Né? Então, no caso Por que dele, que ele cortar na visualizou, pele talvez... dói tanto, né? É cortar na pele Cortar isso. na né? pele. Sim. Cortar na pele. Eu costumo associar esse processo com aquela pessoa que faz atividade física. É uma musculatura que você tem que trabalhar. Né? Você quer ficar com o tanquinho ali, a pessoa tem que trabalhar o tanquinho na academia. E o processo decisório, na minha opinião, também é a mesma coisa. Ele tem que ser trabalhado. E muitas vezes a gente pode trabalhar isso de forma simples. Você escova os dentes todo dia com a mão direita? Hoje eu vou escovar com a mão esquerda. Uhum. Mas faz sentido. Por que eu vou parar com isso? É Porque bobagem, não é bobagem. criando vão ser criadas novas sinapses neurais. Vou trazer um novos exemplo para caminhos. você. Quando eu estava na escola, não era nem colegial e tal, eu tinha uma coleção chamada Discovery, eu acho, que eram uns fascículos que vinha, você tinha que toda semana ficar comprando, porque vinha com fichário, e você tinha que montar, não podia perder nenhuma semana, senão você perdia... Tinha muito disso no passado, né? E, putz, eu amava essa coleção Discovery, e eu comprava, eu não sei se era Discovery, eu acho que era. E eu comprava esses fascículos toda semana. E uma vez eu peguei um que falava sobre esse caso. Né? E eu comecei a experimentar. Então, assim, falar, use o relógio, né, de ponta cabeça, né, para estimular seu cérebro a aprender a ver. Eu acho que era um... Lembrando aqui, até desculpa aí pela risada, mas eu me lembrando, eu me vendo agora na escola, eu era o único maluco que às vezes aparecia com o relógio de ponta cabeça lá. Que horas são? Mas Peraí. qual era o sentimento interno? Não, o sentimento era de estar perdido ali, vendo um negócio que eu não tô habituado a fazer. Desconforto? Total. Mas a questão é essa. É tirar você da zona de conforto. Se você Nossa, pega o que seu incrível. celular... Eu nunca pensei nisso, seu celular, sabe? não tem, você tem meio que automático, né? Você faz a senha ali, começa a usar, você sabe onde está sei lá, tem meia dúzia de aplicativo que você entra sempre e tem o resto que é meio automático, é meio não, é automático o processo, porque você já está acostumado. Agora, muda. Coloca aquele aplicativo principal, que é aquele que está te atrapalhando, consumindo horas do seu dia, tá te deixando improdutivo, coloca ele bem escondidinho naquela pasta, depois daquilo. Fica mais difícil. É aquela questão que você falou, né, da cerveja. Com um detalhe, né? Depois que você começou a tomar, até o Arthur falou hoje, né? Depois que você começou a ação, é difícil de parar, né? Então, assim, acaba sendo válido também para depois que você começa, que você engaja nessa ação. Aí você vai querer fazer o quê? Sempre tudo diferente. E isso traz novos olhares, novas oportunidades, enrijece essa musculatura de ter decisão, de ter atitude. Mas sabe o que eu penso? E aí pro Juliano essa. É muito difícil. E aí eu provoco um pouquinho mais, assim, para trazer para o nosso telespectador que está nos assistindo agora, que eventualmente está aí com problema de cartão. Cara, uma economia aí, 2 anos de pandemia, com perda de emprego, depois voltou, mas não recuperou a mesma faixa salarial. Então, criamos mais empregos, sim, mas com uma faixa salarial que não é a mesma que nós tínhamos antes da pandemia. E aí, pô, a pessoa está com um problema, ela sabe que está com esse problema. Só que para ela resolver, a gente volta, tem que cortar na pele. Porque é o seguinte, eu não vou resolver o meu problema se, problema financeiro, dívida, se eu não receber mais, aumentar minha receita, ou se eu não cortar minha despesa. Aumentar a receita, talvez pode vender aí um pastel, um geladinho. Aqui em São Paulo a gente chama geladinho, gelinho. Sabe? Eu sei que tem outros nomes. Chup-chup. Tem outros nomes pelo Brasil. Ou então, sei lá, trocar de emprego, mas também talvez não seja uma solução de curto prazo. E se ela não resolver no curto prazo, isso continua sangrando. Só que, por outro lado, para reduzir a despesa, tem que cortar, e muitas vezes tem que cortar na carne. Às vezes é só tirar a comodidade, o luxo. Vou tirar a TV a cabo.
Às vezes não, às vezes tem que parar de comer a carne e ir para um frango, pior para um ovo, né? Como que você falou que faz pro bono, né? Fazendo um pro bono aí para o nosso telespectador que eventualmente está passando por algum momento difícil aí, dificuldade, mas que tem esperança, tem crença nessa mudança, em acreditar que, cara, vai dar certo. O que você falaria se você já fazer um pro bono agora para a câmera aqui, para o nosso cliente, para o nosso telespectador aí que está nesse momento difícil financeiro na vida, na carreira? Olha, o que eu posso dizer assim... Você tem que escolher o difícil que você quer. Não fazer nada é difícil. Fazer alguma coisa é difícil. Qual é o difícil que você quer? Você tem que escolher um difícil. Se você começou uma coisa, vai até o fim. Você vai encontrar desculpas, né? A gente já sabe, né? Eu tenho desculpa para desistir, para parar e para não seguir em frente. Eu acho que a maior desculpa é para começar, né? Porque a pessoa pode entender que isso é um sinal de fracasso. Imagina aquela mãe que é provedora dentro de casa, ou aquele pai, ou aquele filho que provê dentro de casa, chegar lá e admitir para todo mundo, admitir para a família que, cara, não dá mais. Eu vi outro dia um mentor falando, eu não lembro o nome dele agora, ele falou, você abriria a mão de muitas regalias que você tem hoje, pode ser a TV, pode ser o plano de celular, pode ser uma academia, o que quer que seja, por 5 anos, para que daqui 5 anos você tenha 1 milhão? Então você abriria hoje mão de muita coisa para você ter mais conforto daqui a 5 anos? Ou você vai viver consumindo tudo que você tem para daqui a 5 anos você não ter nada? Então, mas é difícil, é difícil. Eu passei por uma situação, Juliano, muito difícil na morte do meu pai. Meu pai faleceu em 2006. Eu devia ter uns 28 anos por aí. Não ganhava bem. Pensando no salário mínimo brasileiro, eu ganhava bem. Mas assim, não ganhava o suficiente para manter a condição e o padrão de vida da minha mãe e meu que a gente tinha enquanto ele era vivo. E de repente, minha mãe tem hoje 86 anos. 2006, tinha 16 anos a menos, uns 70, por aí. Cara, 70 anos, casada por mais de 40 anos sem trabalhar, perdeu a noção de dinheiro, de quanto vale. E de repente eu me vi tendo que manter a situação. E aí eu cometi um erro muito grande. Eu não aceitei que a gente precisava mudar. Eu via que meu dinheiro não dava. A gente ia usando as economias, meu pai não deixou muito dinheiro. As pessoas acham que meu pai teve muito dinheiro. Mas não deixou. Meu pai tomou golpe, né, financeiro e morreu com pouco dinheiro. O dinheiro que ele deixou ele foi acabando. E quando acabou tudo, que aí ferrou tudo, aí porque acaba, a primeira coisa que você faz é não admitir, vai no banco e pega um empréstimo pessoal para fingir que tá tudo bem. Você diz, não, mas eu vou... Cara, você não tá pagando o básico. Como é que você vai pagar aquilo mais o financiamento? E aí vira bola de neve, né? E quando vira uma bola de neve, uma hora estoura e aí acabou, cara. E não tem mais. E eu passei um momento muito difícil, porque minha mãe já com 70 e poucos anos e, cara, teve que perder o plano de saúde. Não dava mais para pagar. Não era um plano de um padrão bem superior. E, cara, ao invés de eu ter apoio, o que eu recebia era informações de que eu era incompetente, que quando meu pai era vivo isso jamais aconteceria. Né? Se o pai tivesse vivo isso jamais aconteceria. E ao invés de me impulsionar para uma solução, só me fazia, sabe, ficar ali mais ainda retraído e ter aquele sentimento de, putz, eu sou o culpado, né? Então, às vezes, é muito fácil a gente falar, mas eu acho que é quem já vivenciou isso na prática que sabe a dor que é e que no fim do dia, cara, e eu posso falar por mim, eu só saí dessa porque chegou uma hora que eu falei, ou eu me mexo ou morre tudo aqui, né? Acaba. E aí eu fui começar a pegar freelance para fazer além do meu trabalho, para aumentar a receita e tal.
uma jornada que eu estava trabalhando, era 8 horas de trabalho, mais umas 3 horas de trânsito, mais umas 4 horas de freelance por dia para conseguir aumentar a receita. E, cara, depois de um ano eu consegui ali fazer um Prevent Senior. Ó, cadê o jabá aqui? A gente tem que ter jabá aqui. A gente está citando aqui o nome de um monte de empresas, viu? Eu consegui fazer um plano Prevent Senior, consegui voltar ela para um plano de saúde. E, cara, assim, o que eu fiz de dívida em um ano, eu demorei 8 para pagar. 8 para pagar. E, assim, é duro, cara. É duro. Então, quem está assistindo aqui, se você ainda não entrou na dívida, para e resolva o teu problema agora. Eu falo por experiência, cara. Eu não falo com teoria, eu falo porque eu já vivenciei isso. E se você tá em dívida agora, para tudo, cara. Você vai ter que ter alguns passos para trás. Você vai ter que ralar muito para sair disso, cara. E não tem mais aquele negócio, eu vou ficar 5 anos com o nome sujo e depois volta ao normal. Antigamente tinha muito disso. Tem gente que tá tudo bem, né? Assim, ter o nome sujo. Tem gente que descobre, não, tá tudo bem, mas acho que não. Mas tá tudo bem porque tem alguém ajudando. Né? Tá tudo bem porque, eu moro com minha mãe rala ali. Às vezes é uma mãe que tá ali trabalhando no dia a dia, como doméstica, ralando pra caramba pra pôr a comida em casa. E tem pessoas morando ali no mesmo teto que, cara, tudo bem ter o nome sujo. Por quê? Porque tem onde morar, porque tem comida. E, cara, eu tô feliz com isso. A sua história de vida, né? Uma história muito parecida. Só aconteceu um pouco mais cedo. Eu tinha 9 anos de idade, né? E a gente foi morar na primeira Coab de São Paulo. Então a gente saiu de classe média de São Paulo. Meu pai faleceu no acidente de carro e a gente foi morar na primeira Coab de São Paulo. Minha mãe era secretária de escola pública. Tinha 3 filhos para cuidar. A gente saiu dessa situação que hoje você consegue olhar para trás, né? Aquela coisa de olhar para baixo ali. Quando o Roberto falou, eu não tenho saudade nenhuma do meu passado. Quando você olha para trás e vê tudo que você passou, você fala, mas eu não tenho saudade. Poxa, minha mãe conseguiu formar um irmão médico, um irmão administrador, um filho médico, um filho administrador e um filho engenheiro. E tá todo mundo bem hoje. Mas demorou, não sei, 15 anos para a gente conseguir se recuperar e se recompor. Não falando financeiramente ou materialmente aquilo que a gente tinha ou que a gente deixou de ter. Mas lá atrás ela tomou a decisão, não, vamos para um lugar que eu consigo pagar. Mas ainda assim, para a gente conseguir crescer, levou 15 anos. Então, mas é uma escolha, tem que fazer. E sem se arrepender lá na frente, né? Uma coisa é se arrepender com 20 anos, dá tempo de corrigir. Com 25, com 30, com 40, com 50, com 60, você vai dizer, agora como é que eu vou corrigir? Ainda dá tempo de corrigir. Mas não é a mesma pegada, né? Sempre dá, né? Não tem a mesma energia, né? Eu acho que hoje eu tô com 44 anos. Talvez eu não tenho mais energia que eu tinha para trabalhar 8 horas, mais 3 horas de trânsito, mais 4 de... Eu tenho uma menina de 9 e um menino de 3. E eu queria ter 4, 5 filhos. Eu falei, eu vou parar no segundo. Porque dá um trabalho... Eu não tenho a mesma energia. E não tenho, e está muito claro para mim, assim, não acompanho mais. Eu tenho 46, não tô assim, eu vejo o Roberto com 70, né? Cheio de energia. Cheio de energia. Então, não sei, a gente viu um recorte dele, né? A gente viu ele hoje. Um recorte de quase 12 horas. Sim, mas ele dividiu o palco uma com outras preparação, pessoas. Né? O que eu acho interessante é que todo mundo paga um preço. Desculpa te interromper, Ucha. Mas todo mundo paga um preço. Independente da escolha que você faça. Se você escolher ficar parado, você vai pagar aquele preço por ficar parado. Se você escolher se desafiar e ir para um patamar acima, você vai pagar aquele preço. Ou seja, de qualquer forma você vai pagar. Basta você escolher o que você prefere pagar. O preço de ficar parado ou o preço de se mexer. Mas tem gente que prefere fingir que tá tudo bem, né? Então, mas mesmo assim, essas pessoas ainda pagarão o preço. É isso que elas não estão entendendo ainda. Perfeito. Vai chegar o time a fatura chega, que né? a fatura vai chegar. Vai chegar. O que eu ia te perguntar, Cíntia, é o seguinte. Por muitos anos eu escondi essa história que eu estava contando aqui pro Juliano e para vocês que estão nos acompanhando aqui. Para mim era uma história de fracasso, que eu não podia falar sobre ela. Sim. Porque falar sobre ela era como eu reconhecer a minha incapacidade. Era aceitar o que eu escutava dentro de casa, que se seu pai estivesse vivo, isso jamais aconteceria.
Então, para mim, isso era muito difícil, né? Era um segredinho meu, né? Meu e de quem estava ali vivenciando. E, obviamente, tem o fato de eu já ter vencido isso. Acho que isso deixa mais leve vir aqui hoje, porque eu olho para trás e falo, cara, eu consegui sair disso. Isso me traz uma sensação de, cara, se eu venci, né? Não! Então, me traz uma sensação boa de olhar para trás e falar, cara, eu venci, eu consegui. Mas quanto mais eu vou voltando no meu passado e aceitando as coisas que eu fiz, reconhecendo os erros que eu tomei, mais forte eu me sinto, mais leve eu me sinto e mais empoderado, confiante eu me sinto. Eu queria o teu olhar aí como um especialista nessa parte humana, do que na sua opinião pode estar por trás desse meu sentimento. Hoje quando eu ponho isso para fora, eu ponho tão leve, sabe? O que me fez o gatilho para essa transição foi a terapia, porque mesmo depois de já ter resolvido o problema financeiro, ainda era um segredo, sabe? E, na sua opinião, o que pode drivar? Porque eu acho que isso pode ajudar muitas pessoas a reconhecer e pôr para fora a realidade, cara. Isso, sabe? E no fim do dia, hoje em dia, com internet, com tudo, você dá um Google ali, você vê todos os processos que a pessoa já teve ou tem na justiça, se tomou bloqueio judicial, vai estar lá, está aberto, né? O que na sua opinião, claro, pode ter acontecido assim para... E por que hoje eu me sinto leve falando sobre isso? Tá. Na minha opinião, é a questão do autoconhecimento. O conhecimento por si só, ele já traz ali um gap. Então, a partir do momento que você tem um conhecimento, você tem uma ruptura daquilo que para você era subjetivo, de uma determinada experiência, e agora ou você passa a ter outra, ou você aprende uma coisa nova, né? Então, em qualquer uma das possibilidades, tanto em uma quanto outra, existe o processo de aprendizagem. E aí, eu acredito que não precisa nem ser um especialista para olhar a beleza que isso tem, que é a beleza da vida. Ninguém nasce sabendo. O processo do aprendizado, ele traz essa leveza. Então, quando você me pergunta, na tua opinião, por que hoje eu me sinto leve a falar disso e antes eu não conseguia nem tocar no assunto, porque era uma ferida que ainda doía. Porque primeiro, você não tinha consciência dessa ferida, que essa ferida estava aberta. Segundo, no processo de autoconhecimento, na terapia, você fechou essa ferida, você curou. Na verdade, você não fechou, a ferida vai estar lá. Você curou essa ferida, mas a cicatriz está lá. E a cicatriz é o que te fortalece. Você sabe que eu fiz uma apresentação no Agile Trends e o meu último slide é uma caricatura. Eu paguei um cartunista para fazer. Sou eu descendo de um ônibus, cheio de cicatriz, todo com o braço amarrado, perna engessada. E o final da minha apresentação é isso, eu contando que na minha história, a minha trajetória foi a trajetória do tombo, de levantar, de reerguer, de levantar a cabeça, de cair outra vez, de se machucar, de ter um monte de cicatrizes. E, inclusive, o término da minha palestra é essa. Esse foi o caminho que eu trilhei, não necessariamente o caminho que todos precisam trilhar, né? E eu acho que um programa como o Now, ele ajuda você a encontrar os atalhos, né? Sim, com certeza. Para evitar. Porque faz você olhar para dentro, né? Então, com toda certeza, eu acredito que ajuda sim. Qual a tua opinião? O que é o Now? O que é o Now? O que é o Now? Vamos lá. Pra gente explicar o que é o Now, eu quero chamar uma pessoa que chegou aqui para participar dessa gravação, que assistiu também. Fábio Baldin, seja bem-vindo aqui aos nossos estúdios. Aê, Fábio. Aqui vai ter que entrar em algum lugar aqui, Fábio. Sim, vamos fazer Consegue chegar no meio ali? Imagina. Chega aqui, já chega chegando.
Fábio Baldin aqui chegou pra festa, Fábio Baldin. Opa, chegando aqui. Pode compartilhar meu microfone aqui, Fábio? Não sei se dá, mas aqui, ó, fica à vontade, só chegar perto aqui e falar. Chegar mais um. Opa, olha só, estúdio aqui. Pronto. Pode tudo, hein? Aqui nós estamos no Podcast no Bar. Para você que quer gravar o seu podcast, fica aí a indicação, Podcast no Bar. Estamos aqui gravando com Fábio Baldin chegando e se juntando aí à mesa. Fábio Baldin, olha, já convido você a se apresentar aqui para as pessoas que estão nos... Eu mexi no microfone, eu tirei ele da posição. Mas, Fábio Baldin, convido você aí a se apresentar aqui para a galera que está em casa. Boa noite, Fábio Baldin aqui falando. Fábio, eu só acho que não está ativado o seu microfone, eu vou pedir para a mesa ali ativar. Pode falar, Fábio. Pronto, agora eu escuto, agora sim. Então... Quem sabe faz ao vivo. Para vocês aqui, para a galera de casa, sou Fábio Baldin. Hoje atuo como gestor de pessoas, Squad Lead na CIT, em projetos globais aí de desenvolvimento mobile. Fábio Baldin, pergunta para você chegar aqui já mostrando o teu valor. O que é o now que a gente fez aqui durante várias oportunidades nesse episódio de hoje? Não. Oi? Vira o microfone pra você só. Opa, aqui recebendo orientações aqui no nosso técnico. Show, direto. Now pra mim foi uma experiência, minha voz, né? Minha voz não é essa naturalmente, né? Uma experiência que muda, assim, né? A forma da gente pensar, a quebra do paradigma, né? Eu vi vocês falando aqui, né? Mindset fixo, e aí assim, vamos de coração aberto, vamos ver o que vai dar. E aí, assim, uma intensidade, né? Eu sou conhecido nos times por ser uma pessoa intensa. Isso é meu. Fábio, pergunta Isso é meu. Curioso que eu fiquei aqui. Quando você vai de coração aberto, eu acho que tem uma coisa que acontece, que é o seguinte, você está muito mais exposto do que quem vai blindado. Uhum. Você se machucou alguma vez? Há várias, né? Quem nunca se machucou na vida, não? Não, mas nos times eu falo, no trabalho. A machuca, né? Quando você tá aberto a feedbacks, você tem que estar pronto também para aquele feedback que às vezes não vai te agradar. Vai chegar aquele feedback e vai falar assim, que dolorido. E aí você vai... Por exemplo, eu virar aqui e falar, porra, Fábio, eu acho você um cara chato pra cacete, você cobra a gente, você faz microgestão. Cara, não dá pra continuar assim. E aí, cara, como é que você lida com isso? Hoje eu lido de uma forma diferente, por causa do evento. Acho que eu aprendi muito ali. Mas eu já vinha com algumas práticas. Por exemplo, você falou, você é um cara chato, tal. Beleza. Veja, não que eu ache isso, tá? Olha, ele trabalha com o Fábio aqui pra não achar que essa é a verdade, tá? A gente tá trazendo aqui uma situação hipotética pra ajudar vocês aí de casa a ter aí alguns insights importantes a respeito de gestão de pessoas. Eu acho que assim, a gente tem que estar aberto. A gente tem que estar pronto para quando esses feedbacks eles acontecem. Né? E uma coisa que é gostoso, né, de compartilhar em segurança a parte da terapia, né? Eu também sou uma pessoa que tô com a terapia em dia, como todo mundo fala, né? E aí, assim, qual é o processo? Você recebeu, você é chato, né? Tá, beleza, eu sou chato. Isso, às vezes, você acertou, eu sou chato mesmo. É uma das características de pessoas que às vezes vão fazer acontecer. Você precisa ser chato em algum momento. Mas o quão chato você é. E o quão chato eu estou sendo para você, Renato. Me dá um exemplo do que eu estou sendo chato para você. Porque o exemplo vai me nortear a fazer as correções que eu preciso. Agora, se você não tem exemplo, a gente tem um problema. Para o gestor que está assistindo a gente, ou para o líder técnico, por aquela pessoa que está buscando aí uma ascensão na área, na carreira Y, ir para o lado da gestão e não para o lado do consultor especialista, o que você daria de recomendação? Como buscar um feedback real? Porque uma das coisas que eu vejo, e aí Juliano, que está mais aí ligado ao lado corporativo, e a Cíntia depois pode comentar no final, uma das coisas que eu percebo é que no lado corporativo, uma das grandes dificuldades que os gestores me trazem é o seguinte, o meu time não é sincero comigo. Né? Como que você orienta, e Juliano, se você tiver uma percepção diferente, pode trazer aqui, tá? Mas essas são questões reais que trazem até mim. Eu peço feedback para o meu time
sempre dizem que tá tudo bem. Mas quando sai o engagement, a gente descobre que, fala um monte de coisa lá que não falam pra mim e não me dão a oportunidade de resolver, de endereçar, de ter um plano de ação. Na tua opinião, o que tá faltando para esse gestor? Ou como que esse líder, como que essa pessoa poderia engajar o time para dizer para ele aquilo que o time coloca no plano, no pesquisa de engagement da companhia? Eu, assim, sou uma pessoa que gosto muito do individual e do grupo, né? Então, por exemplo, como que eu faço com os meus times, né? Um abraço aí pra galera que estiver assistindo dos times. Eu gosto muito do tratamento individual. Gosto muito da reunião one-on-one. Abre o coração. Seja intenso como eu sou intenso com você. Se tem alguém aqui que trabalha com o Fábio Baldin, já põe o feedback aqui nos comentários, hein? E com essas reuniões one-on-ones, o que a gente colhe, né? Não é só uma planilhinha, não é só isso. Eu quero saber do seu momento. Eu quero entender o que você tá passando. E é de verdade aquilo. E como que você faz a pessoa acreditar? Porque uma coisa é falar, Cíntia, não, é super de verdade. Nossa, eu me preocupo muito com você, Cíntia. Conta tudo. E aí você abre o coração, 2 dias depois, putz, Cíntia, é que a gente tá aqui com, cortar o custo aqui, infelizmente, né? Mas olha, você é muito, muito bacana, uma profissional exemplar, o mercado vai te acolher de forma muito rápida. Como que a gente cria uma relação verdadeira, assim, nesse one-on-one, para a pessoa poder realmente ir de coração aberto? Não é fácil, né? Nada é fácil. Quando você está numa posição de liderança, não é tranquilo, mas é um trabalho progressivo. Você não vai conquistar a confiança de uma pessoa que você acabou de receber no time do dia para a noite. Verdade. Então, liderança inspiradora. Eu inspiro aquela pessoa através do meu exemplo. Então, assim, se eu vou brigar por você, vem cá que você vai assistir eu brigar por você. E aí a pessoa vai falar assim, porra, esse cara briga mesmo. Mas será que todo mundo quer brigar? Juliano, todo mundo quer brigar? Porque é o seguinte, eu brigar por um funcionário meu significa me expor também. Eu acredito muito, eu sou financeiro, né? Resultado, né? Eu não tô... Por isso que feedback é importante. Eu aprendi muito tempo atrás, tive a sorte de trabalhar com excelentes profissionais de recursos humanos. Então, eu acho que eu fui bem treinado. Né? Mais de 26 anos de trabalho. Então, eu aprendi que feedback é amor e verdade, não é desamor e mentira. Então, você tem que falar na lata, mas usa as palavras certas. Porque o objetivo não é magoar, não é ofender, não é criticar. Mas, então, saber colocar é super importante. Mas, do mesmo jeito que você fala, você tem que saber ouvir. Então, se você... Não é simplesmente uma posição hierárquica quando te dá um feedback. A gente falava... É defesa, avaliação, né? 360 hoje em dia, na minha época chamava avaliação BD, que era de baixo para cima. Você sabe que muitos feedbacks o funcionário vai falar, o gestor tá lá na defensiva. Não, mas isso não, mas isso é aquilo, Justifica. Isso é por causa daquilo. É sobre justificar e não sobre escutar, né? Cíntia, você como uma pessoa aí que trabalha esse lado humano e que trabalha com ansiedade e depressão, né? O que você recomenda, assim, tangibilizando, indo pra prática? Vamos fazer aqui, eu gosto. A Cíntia já topou um aqui. É isso. Dá um exemplo. Bom, resumidamente a resposta seria conexão emocional. Por que conexão emocional? Teu filho tá lá assistindo um desenho. Filho, vem jantar. Ele vai olhar para você? Não, ele não vai. Ele está conectado emocionalmente aonde? No desenho. Ele tem problema de audição? Não. Mas ele está conectado emocionalmente em um outro foco, um outro objetivo. É a mesma coisa com o funcionário. Eu preciso me conectar emocionalmente com você para que eu perceba, para que eu sinta qual está sendo a sua dificuldade. Ok, você não está me falando a verdade? Eu vou ver. Com microexpressões faciais, com análise das microexpressões faciais, não vou falar a maioria, mas muitos terapeutas estão estudando a questão das microexpressões para saber se a pessoa está falando a verdade ou a mentira. Porque mesmo indo para a terapia, ainda pode ser que no momento que eu estou fazendo a terapia, eu falo, opa, encontrei uma dor aqui. Isso eu não queria revelar para o meu terapeuta. Não me preparei para isso. E aí a pessoa vai oscilar ali.
Você vai perguntar diretamente sobre aquele assunto e você vai ver que ela sentiu um incômodo. De que maneira você percebe isso? Da forma que ela gesticula, ou da maneira que ela interrompeu um assunto e começou com outro. Mas tem que prestar atenção, né? Muita. O corpo fala, dizem que menos de 10% da nossa linguagem ela é verbal, né? Sim. Ou seja, mais de 90% tem a ver com o nosso corpo, com os nossos gestos. E com a maneira como você fala. Percebe? Na minha voz? Quando eu quero que a pessoa volte do estado de transe ali, eu já começo a falar um pouco mais rápido, eu vou contar até 3, a energia começa a subir. Quando eu quero que ela entre, eu pausadamente peço para que ele respire. Já quase me hipnotizou aqui. Peraí, deixa eu ver. Eu quero só pedir aqui uma informação para nosso técnico aqui que está tomando conta aqui da gestão. Eu sei que a gente está se aproximando do fim. Quanto tempo a gente ainda tem? Cara, teria mais 2 minutos, mas mais uns 10. 10? Legal. Então vamos lá. O Fábio Baldin chegou agora. Vamos escutar um pouco mais o Fábio Baldin. Fábio, conta pra gente aqui, ó. Topa fazer aqui um simulado? Vamos lá. Cheguei aqui. Eu sou teu funcionário. Beleza. Você me chamou, cheguei e fala, chefe. Tudo bem, Renatão? Como é que você tá? Já manda logo aí, cara. O que eu pisei na bola? Não pisou. Vamos começar de boa aqui. Como é que foi seu dia? Vamos começar assim. Cara, sei lá, foi normal. Você gostou do evento que você participou hoje? Puta pra caramba. Pra caramba. O que você sentiu ali? Conta pra mim assim, o que foi ali, o que deixou você fora do giro? Cara, eu acho que muita sacada, muita pílula assim, de inspiração. As atividades de hipnoterapia ou hipnose, nunca sei o nome certo. Você chorou? Eu não chorei. Eu chorei, cara. Caraca, meu. Todo mundo chora. E é normal, acho Mas que... por que você chorou? O ser humano é muito intenso. Acho que mexe com a gente, né? E, cara, tudo bem chorar. Porque eu só tô achando... Por que você não chorou? Cara, foi muito legal. Você segurou o choro? Ou em alguma hora assim, você falou assim... Ah, não, cara, não vou chorar. Eu fiquei com o olho cheio de lágrimas, sim. Num dos momentos finais ali... que me veio, assim, pensamentos muito fortes, assim, a mente, tipo, da minha vida mesmo, sabe? Uhum. Mas não chegou a transbordar, assim. Uhum. E aquele momento que você, né, assim, dá aquela caiu o cisco. Limpa o olho. Legal. Mas foi isso, cara. E aí, assim, uma coisa legal nesse momento nosso aqui, né? Entenda que você tá no espaço seguro. Aqui é eu e você. Mas... Puta, aqui é papo corporativo, né? Você sabe. Não. Cara, acho que assim, corporativo é uma coisa, mas a gente tá falando de pessoas, duas pessoas. Tá dentro da empresa. Se a gente estiver tomando uma cervejinha no boteco... Então vamos tomar depois, então. Vamos tomar uma depois. Eu aceito. Aí eu já aceitei. Aí eu gostei. Esse chefe é bom, hein? Agora... Chefe que paga, né? Uma coisa... Tem um cartãozinho às vezes que olha ali. Mas uma coisa que eu queria refletir com você... Agora, né? Olhando desse ponto que a gente falou aqui, para um ponto de aplicação. O que você hoje, numa posição de liderança técnica, ou até mesmo ali junto com a galera que está fazendo a coisa acontecer, o que você conseguiria dividir o que você aprendeu hoje com os seus colegas? Sei lá, se você quiser eu posso preparar aí um PowerPoint, aí 1 horinha e dividir com eles um pouco do aprendizado. Vamos fazer no final da sprint um momento dojo e aí você passa o conhecimento para aquela galera. O que você acha? Eu te ajudo. Vamos? Topo. Vamos. Fechou. Então, tá aqui a simulação. Juliano, como um líder empresarial, o que foi bom, o que foi ruim? Que bom, que pena que tal, Juliano. Foi uma simulação rápida. Aqui, ó, pro podcast, a gente tem que ser honesto e ajudar o público, porque é para essas pessoas que estão nos assistindo que nós estamos aqui. Uma vez eu ouvi uma pessoa falar que tem a terapia da sala, do terapeuta, e a terapia do bar. Eu acredito na terapia do bar. É por isso que a gente tá bebendo aqui. Eu hoje vou com os meus liderados pro bar tomar uma cerveja. A gente se reúne no final de semana e faz churrasco todo mundo junto. Eu acho fundamental. Isso conecta. Quando você dá um feedback, quando você falou que você se reconheceu, que o seu olho encheu de lágrima, você se conectou, você se reconheceu. É assim que eu vejo. Não estou dizendo que está certo ou errado, mas é assim que eu vejo. Então, mas feedback corporativo
É na lata. É preto no branco, é ali, ó, tá escrito e com exemplo. Acho que você citou isso, né? Tem que dar exemplo. Não é assim, eu acho que você foi chato, né? Você fala, não, quando? Em que momento? Tem que ter exemplo. Quando você dá exemplo, é mais fácil do outro entender, não para se justificar, mas para entender e falar, ok, obrigado. Eu tive um líder uma vez que falou, olha, feedback a gente dá, não discute. Não é uma conversa, não. A gente dá, não discute. Ah, não, mas eu fiz isso por causa daquilo. Não. Mas eu gostei, acho que tem coisas boas e o bar é fundamental. Na minha opinião, é super importante. Eu vou falar daqui do Que Pena também, porque assim, a gente fica aqui, não quero, não posso falar mal, não. Mas não vai falar mal não, viu, Baldinho? Não, mas o Que Pena é que a gente não trouxe problema, porque muitas vezes o feedback acontece no mundo corporativo, a gente até brinca, né, que é feedcrel, que é feedback, tá? Porque ele só acontece quando alguém pisou na bola. Você viu que eu já provoquei. Putz, fala logo aí, bate na lata o que eu fiz de errado. Isso acontece. Mas a gente não trouxe aqui um ciclo de feedback corretivo. Não sei se essa seria aí a melhor forma de dizer. A gente trouxe uma reunião de one-on-one, onde a gente está buscando aí essa conexão e tal. Assim, o meu que pena é que faltou, assim, esse, né, sei lá, o sanduíche, o wrap, né? A prática, né? A prática, a gestão 3.0. E aí, o feedback, ele tem que ser algo constante, assim como as entregas. Então, você começou com uma resistência. Para mim, isso sinaliza, Fábio, você precisa fazer mais reuniões one-on-one, porque ele já está identificando que o comportamento é de um feedback apenas para coisas negativas. Se eu tenho um acompanhamento one-on-one com você, você não vai saber se vai ser algo positivo ou negativo. E você vai trabalhando isso com a pessoa. E às vezes o one-on-one, o feedback, é um kaizen, é uma construção contínua. Só explica para o nosso público o feedback é um kaizen. Eu lembro da Kaiser, mas não é Kaiser, não. O kaizen, né? Aí assim, acho que várias pessoas têm a filosofia japonesa embutida nisso, mas cada um interpreta da sua forma. Pro Fábio Baldin, o kaizen é uma construção contínua que você vai evoluindo de pequenos blocos até blocos maiores. Coisas pequenas do seu dia a dia. Eu vi, né, a Cíntia falando sobre escovar o dente, às vezes testar uma mão, testar outra. Pô, mas isso é legal? Cara, não sei. Aí eu pensei, poxa, se um dia, infelizmente, acontecer um acidente, eu perder a mobilidade de uma mão, a outra já vai estar apta a escovar. E por que eu não posso me desenvolver mas nisso? Não é uma piração, assim, uma paranoia você já tá pensando em perder uma mão? Sei lá, assim, estatisticamente, qual que é a probabilidade disso acontecer? O Juliano, que é o homem da matemática, o engenheiro, estatisticamente, qual que é a chance de você perder uma mão? Ela é mínima. Depende do seu ofício, né? Perfeito, boa resposta. Por isso que eu gosto de engenheiro, usar matemática. Sobe a barra, viu? Sobe a barra. Você pode ter um problema que você quebrou uma mão. Você, sei lá, torceu, quebrou um dedinho e tá enfaixado. E aí você vai ter que usar outra. Legal. E aí quando é que você testa essas hipóteses, né? São momentos, às vezes, pô, peraí, deixa eu fazer um pouco diferente. Então, fazer o diferente, né? O Kaizen, quando a gente fala da melhoria contínua, é um pouquinho de cada vez. Então, hoje eu escovei o dente com a mão esquerda, eu sou destro. Hoje eu vou tentar um corte de cabelo novo. Para nós tá um pouco difícil, né? Você tá me sacaneando aqui. Mas assim, vou tentar um corte de cabelo. Você sacaneou aqui, pessoal. Sacaneou o Juliano também. Eu vou te falar, viu? Eu tô melhor. Então, acho que é isso, é a melhoria contínua, independente do tamanho, você melhorando os seus hábitos, suas práticas e se identificando. Ó, eu não sei se a câmera vai conseguir pegar, uma coisa que me deixa aqui triste, mas é o seguinte, tem um lado bom, né, ó. Dá pra pegar aqui, ó, dá pra ver o que tá no celular? Mais ou menos, era Não, era só para mostrar aqui que hoje é 4 de novembro, sexta-feira, são 23 horas e 36 minutos. E a gente tá aqui reunido no podcast. A gente podia estar em casa, curtindo família, comer uma bela de uma pizza, né? Sexta-feira, tempo convidativo nesse friozinho, uma bela cato-frango ali, olha, uma bordinha vulcão. Ai. E a gente tá aqui gravando esse podcast para levar para você aí informação, entretenimento, para que você possa sair daqui com insights, mudanças que você pode aplicar na sua vida. Hoje, repercutindo o primeiro dia
do Now Experience, um evento que está acontecendo nesse fim de semana aqui em São Paulo. Quero lembrar que esta é uma publicação do Universo Ágil Hub. Esse é o nosso podcast Negócios Ágeis. E, infelizmente, olha, eu tenho que dar uma notícia triste. Nosso tempo... Fazer o... Olha, é uma notícia triste, não gostaria. Fico muito chateado porque o Fábio Baldini chegou só pro final. Se o Fábio estivesse aqui desde o começo, ia ser uma outra energia. Mas super entendo, Fábio, que você teve aí alguns compromissos aí, acabou atrasando um pouco. E super agradeço por, mesmo com compromisso, ter vindo e mesmo entrando depois do nosso Go Live, sentar nessa mesa e se provocar e fazer esse feedback, essa sessão, porque fazer ao vivo não é pra qualquer um, não, viu? É outra história. Simular aqui, sabendo que vai ter um que bom, que pena e que tal depois, mais compromisso ainda. Mas, gente, eu queria que vocês aí, queria começar pelo Juliano. Juliano, queria que você resumisse esse nosso dia em uma palavra, se é que é possível, e qual que é o grande aprendizado e a mensagem que você deixa para o nosso público maravilhoso. A mensagem que eu queria deixar é esteja de coração aberto para receber. Então, eu conheço pessoas hoje que têm mais de 70 e continuam me dizendo, nossa, eu aprendi tanto hoje. Poxa, a vida a gente está aqui para aprender, a gente vai aprender até o último dia. Então, estejam abertos, tem muita coisa boa na vida para a gente absorver, para multiplicar e dividir com os outros. Obrigado. Obrigado. Juliano, você falou que esse era o primeiro podcast que você participava. Verdade. Como foi o seu sentimento? Fala do teu sentimento. Eu amassei a tampinha aqui da Heineken várias vezes. Tá falando aqui do nome da cerveja, então, mais jabá aqui, ó, pessoal. Vamos entrar em contato aqui com a nossa produção. Eu fui da casa, não bebo outra. Para que a gente possa aqui também trazer mais constância e cadência para nossa apresentação. Obrigado. Eu que agradeço, Juliano. Renato. Cíntia, queria que você deixasse aqui a sua mensagem final, o seu aprendizado de hoje e a mensagem para os nossos telespectadores. Tá, eu vou deixar em forma de frase, e é uma frase bem impactante para mim. É a seguinte frase: quem vence sem luta, triunfa sem glória. Uau! Cadê o couro? Eu acho que é bem forte e eu acho que é aquela questão do preço, né? Do preço a pagar. A gente sempre pode escolher, pode e deve, né? Na minha opinião, escolher o preço que se quer pagar. Né? Cíntia, agradeço Muito você. obrigada. Como foi o seu sentimento? Foi o primeiro podcast Maravilhoso. também? A Cíntia, ó, nos bastidores aqui, ela tava, a maquiagem, né? Mulher, 23 horas, 30 minutos de sexta-feira. Gente, olha, não tá maquiada, é pós-now, então é isso mesmo. Mas, Cíntia, você tá de parabéns, você é uma comunicadora, uma oradora, assim, por natureza, você fala, gesticula, você fala com o corpo, Gratidão. Você sabe quando que você acelera a sua voz, fica mais tenso, quando quer mostrar aquela batalha. E de repente, você chega Que delícia. no paraíso. Isso. Então, parabéns. O sucesso da carreira vai longe, Cíntia. Gratidão, Ucha. Muito obrigada. Fábio Baldin, E aí? por Minha último, frase? mas não menos importante. Tô me sentindo agora, hein? Mas tem uma frase que eu gosto de repetir muito, né? Esse momento de now intenso, né? Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Muito É boa. isso. Muito boa. Todo Vai mundo? lá e Parabéns. faz. Ah. Intenso. Então, um recado aí pra galera, pra quem convive comigo, sabe que eu uso bastante essa frase no dia a dia. Né? Às vezes esquece um pouco ali, foca e faz. É isso. E simples desse jeito. Pessoal, estamos encerrando. Quero agradecer a presença de vocês, do Fábio, do Juliano, da Cíntia também. E quero deixar aqui o convite para que clica no sininho, ative as notificações, clica no joinha se achou que vale a pena. Gostou? Envia, pega esse link, ó, manda no grupo do WhatsApp da família, ó, galera, ó, precisam ver, sabe aquele... Manda no grupo do trabalho também, sabe? O trabalho daqueles feedbacks sem graça, sem sal. Pega e manda assim, galera, que legal aqui sobre feedback. Pum, manda lá essa pílula. Quem sabe não seja aí um começo de uma mudança, seja aí uma iniciativa que pode trazer aí frutos para eventuais
dificuldades que você esteja passando. Leva como inspiração. E o que eu quero deixar de palavra para vocês é o seguinte: haja, faça hoje. O que você poderia estar fazendo agora que você está adiando? O que você deveria fazer hoje que você colocou aí, procrastinou, deixou para depois, vem enrolando, vem deixando para depois? Pense nisso, ponha em execução e valeu! Tchau, pessoal! Valeu!